Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis 18, no versículo 41. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque todo o capítulo trata desse assunto, mas nós vamos ler o versículo 41. E nós vamos ler 2, 3 vezes, amém? Para que nós possamos entender o que Deus tem para nós nesta noite. Glória a Deus. Todos acharam? Na minha Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois estou ouvindo o barulho de chuva muito forte. Vamos ler novamente? E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois estou ouvindo o barulho de chuva muito forte. Vamos ler de novo? Elias disse a Acabe: Acabe era o rei de Israel: Vá comer e beber, pois estou ouvindo o barulho de grande chuva. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos nesta noite dizer para o Senhor que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Dizer ao Espírito Santo que és bem-vindo nesse lugar. Que nesta noite, Pai, eu sei que Tu és um Deus de propósitos, e todos nós aqui sabemos. Nada acontece, Pai, por acaso. Nada, Deus. Tudo Tu tem um propósito, até mesmo aquelas coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Mas nesta noite, nós Te pedimos que o Teu amor, que as Tuas misericórdias, que estão derramadas sobre este lugar. Senhor, ninguém melhor do que Tu, Pai, conhece cada um de nós que estamos aqui. Por isso nós Te pedimos que o Senhor, no Seu amor, venha sobre este lugar, e que o Senhor dê liberdade esta noite, Pai, para que os Teus anjos passeiem em nosso meio. Que o Senhor nessa noite faça o que precisa fazer. Nós não queremos interferir em nada, Pai. Nós não queremos ser protagonista de nada. Nós queremos apenas receber do Senhor. Nós queremos apenas entender que nós servimos um Deus que está acima de qualquer circunstância, que está acima de qualquer problema, que está acima de qualquer enfermidade, que está acima de qualquer necessidade, que está acima de qualquer homem, de qualquer mulher, Pai, que está acima de qualquer lei, que está acima de qualquer autoridade, porque Tu és a autoridade máxima, Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Todos nós temos uma história, todos nós fomos alcançados de formas diferentes, todos nós recebemos na nossa vida o impacto da Tua presença, Pai, e nós cremos que o Senhor continua fazendo isso em outras vidas, e com certeza vai fazer esta noite. Por isso nós colocamos a nossa vida na Tua presença. Senhor, nós consagramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, as nossas mãos, Senhor, os nossos pés, o nosso corpo, nós consagramos ao Senhor, para que o Senhor tenha liberdade, Pai, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amados. Eu sei que nós lemos apenas um versículo aqui, e eu sei que esse versículo está inserido num contexto, e nós não vamos nos prolongar muito, mas nós vamos apenas dar um pouquinho de luz nesse versículo. O que está falando aqui? O que Deus está falando aqui? O que o profeta está falando para o rei Acabe?
Eu sei que vocês, a maioria de vocês conhece a história do rei Acabe, e o rei Acabe é um dos muitos reis que esteve reinando sobre Israel. E Elias é um dos muitos profetas que, nesse período todo de reinado sobre Israel, ele teve grande importância no ministério de Acabe, como no ministério de outros reis e como outros profetas também, tiveram grande importância na vida do rei da sua época. Mas eu acho interessante, e eu gostaria de chamar a atenção de você, para o fato de que Israel estava vivendo um período de seca, fazia 3 anos que não chovia. E em meio a essa sequidão que estava vivendo Israel, sem saber como seria o seu futuro, como seriam seus próximos dias, em meio a isso, Deus fala com o profeta Elias, e o profeta Elias era muito respeitado por Acabe, que era rei de Israel, cada um tinha a sua função, e Jezabel sabia que havia na vida de Elias como é que eu vou dizer para você, havia um impacto muito grande dele sobre a vida do rei Acabe, tanto que ele tomou algumas decisões, ela tomou algumas decisões, sabendo que a decisão que Deus daria através do profeta seria diferente. E como foi diferente nessa oportunidade também. Diz a Bíblia que, em meio a essa situação que está vivendo Israel, Acabe tem esse encontro com o profeta Elias, e eu acho interessante que o profeta Elias havia tido um confronto recentemente, e esse confronto ele havia enfrentado 450 profetas, e não eram profetas, a Bíblia diz que eles eram mercenários, eram homens que trabalhavam para Jezabel, e que só falavam o que ela queria ouvir. E o profeta Elias teve um confronto com eles, e esse confronto se deu no Monte Carmelo, onde o profeta Elias diz para o rei, diz para o povo de Israel, dizendo: olha, nós precisamos colocar um basta no que está acontecendo, e nós precisamos ter um encontro com esses profetas, e precisamos saber de fato quem é Deus, quem é que governa, quem é que reina realmente sobre Israel, ou é Deus, ou é o Deus desses profetas. E a esse confronto, a Bíblia diz que Elias, juntamente com eles, Elias afrontou eles e disse: olha, eu não vou contar em detalhes a história, mas só para nós resumir, diz Elias: vamos fazer um altar, e vamos preparar esses altares, 2 altares, vamos prepará-los, melhor, um altar, vamos preparar, e o Deus que se manifestar com fogo, esse vai ser reconhecido como Deus aqui. E o povo aceitou, o rei aceitou. E foi quando Deus se manifestou diante do povo, e o povo reconheceu que realmente o Deus de Elias era o Deus de Israel. Agora, Acabe está vivendo um momento, e ele diz para o rei, o povo numa meio de uma sequidão, o profeta diz para o rei vai ter um encontro com ele, e o profeta diz para o rei: olha, Deus vai mandar chuva. E diz a Bíblia que, você imagina 3 anos sem chuva, e o profeta diz que vai chover. A Bíblia Sagrada diz que o profeta se encontra e diz para ele: olha, diz para o Acabe, o rei, que ele se prepare, que ele desça, porque vai chover. E quando essas palavras chegam até o rei de imediato acredita nas palavras do profeta Elias, e o rei se prepara para ir. O profeta falou, porque ele respeitava e sabia que Deus falava através daquele profeta. Mas aí eu acho interessante, porque entra outro personagem, um moço de Elias, que estava juntamente com Elias, que acompanhava Elias. Quando Elias manda esse recado para o rei, diga para o rei que desça, porque vai chover, e se apresse, a Bíblia diz que Elias vai orar.
E aí ele chama o seu moço e disse: olha, você pega e vai lá e dá uma olhada, o que está acontecendo? E o moço vai e olha para a montanha, e olha para toda aquela planície, e volta e diz: olha, está tudo normal, não tem nada de anormal lá. Mas o profeta continua e diz: você volta lá e olha de novo. E o moço vai, volta lá e olha, e volta e diz para o profeta: olha, está tudo igual, não mudou nada. Eu acho interessante, amado, uma coisa: fé é algo sobrenatural. Fé não é natural. A fé não é algo que a gente explique teologicamente ou intelectualmente. A fé não tem parâmetros para ela. A fé não respeita paradigma. A fé, ela vai além do natural, porque ela é algo sobrenatural. Não tem lógica para a fé. E o profeta Elias demonstra que ele tem fé. E ele, mediante o moço, quando ele fala, o moço vai e olha e está tudo normal. Não tem nada. E ele disse: volta lá de novo. E volta mais uma vez, e volta mais uma vez. Tu imagina o que esse moço, esse servo do profeta está pensando? O que ele está pensando que eu sou? Vou voltar de novo lá, se está tudo do mesmo jeito, da mesma forma. E a Bíblia Sagrada diz que o moço volta 1, 2, 3, 4. Mas em meio a isso tem o personagem Acabe. Eu digo que Acabe era um crente, porque ele acreditou quando o profeta disse que ia chover. E o moço que estava com Eliseu, que deveria crer e acreditar, porque conhecia Elias, não acreditou naquilo. Foi incrédulo àquilo que o profeta falou. Mas o profeta continua firme. Ele continua dizendo: volta lá de novo. E diz a Bíblia que por 7 vezes, a 6ª vez, que o moço vai e volta e diz para Elias: olha, está tudo igual. Está tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Ele disse: vai de novo. Pela 7ª vez. E pela 7ª vez, quando o moço sobe lá, e ele olha toda aquela planície, ele olha aquele céu, e ele enxerga lá no fundo uma pequena nuvem, do formato apenas da mão de um homem. Só isso que ele enxerga. E ele volta e diz para o profeta: olha, o céu está igual, com exceção do que eu enxerguei alguma coisa lá no fim, como uma pequena mão de um homem, era uma pequena nuvem. O profeta disse para ele: então vamos levantar, porque vem água. Vamos levantar, porque vai chover. Amado, quando Elias fala estas coisas, e eu acho interessante, vou colocar aqui. Quando Elias diz para ele: vamos levantar, eu estou parafraseando, porque vai chover, vem água aí. Elias está enxergando com os olhos da fé. Com os olhos naturais nós não vimos nada. Aqui não tem nada para você ver, a não ser paredes, a não ser um ventilador, um ar-condicionado, algumas caixas de som e alguém que você nem conhece falando aqui na frente. Só isso que tem. Não tem nada. Mas a fé é algo extraordinário. A fé, quando ela entra em ação, ela muda. Ela transforma qualquer quadro, qualquer situação. Ela muda qualquer cenário. A fé, quando ela existe, e é por isso que a Bíblia encaixa a fé como um dos dons espirituais. Ninguém deve se culpar por não ter fé, amados. Porque a fé não é natural. A fé você não adquire porque alguém vai distribuir, vai lhe dar fé. Não, a fé é algo que Deus é o único que pode te dar.
E esta fé Ele vai te dar através da palavra. Quando você se submete à palavra, você começa a ouvir a palavra, aí o Espírito de Deus vai colocar fé. Mas ainda esta fé é uma fé quase natural, porque é uma fé apenas para você acreditar, para você aceitar Jesus. Tem muita gente que recebeu fé apenas para acreditar. Olha, Jesus quer ser teu Senhor e Salvador, amém, aceito. Porque há uma diferença muito grande entre fé e crer. Nós cremos em muita coisa. Qualquer um de nós, se sair lá fora, acredita que vai se molhar. Você não acredita? Acredita. Quem é que diz para você que você vai se molhar? Qualquer um de nós acredita que se for ali na rodoviária comprar uma passagem para uma outra cidade, qualquer um de nós vai entrar dentro do ônibus, ao menos se tem algum problema, vai dormir, vai acordar e vai perguntar para o motorista ou para a pessoa do seu lado, e vai dizer: escuta, nós já chegamos a tal lugar. Isso é uma coisa natural, está ligado à lógica, está ligado ao psicológico, à ciência, todo mundo sabe disso. Mas a fé não. A fé ninguém sabe, a fé ninguém entende, ninguém compreende, ninguém explica. Você não explica como é que uma pessoa que não caminhava passa a caminhar de repente. Você não explica como é que uma pessoa diagnosticada com câncer, de repente não tem mais. Você não explica como é que uma pessoa que até ontem estava fazendo horrores de coisa, de repente muda radicalmente de vida. Ninguém explica isso. Ninguém explica como é que uma pessoa que todo mundo dizia: esse aí, meu Deus, nasceu da pá virada, isso aí ninguém muda. E de repente vira um cordeirinho. De repente se transforma, de repente é transformado, vira uma outra pessoa, e todo mundo diz: eu não acredito, o que fizeram para ele? Quantos já disseram para você? Garanto que lá na igreja estão te fazendo lavagem cerebral. Não disseram para você alguém? Porque começaram a ver mudança na sua vida, começaram a ver você mudar de vida. E esse mudar de vida que eu estou dizendo é ter atitudes diferentes, é fazer as coisas diferentes do que fazia, é não ser mais a mesma pessoa. E as pessoas olham para você e dizem: o que estão fazendo? O que o pastor, enfim, o teu líder lá, está fazendo, enfiando na tua cabeça? Eu me lembro que, logo em seguida que eu me converti, havia um lema: cuidado com o livro de capa preta. Quem lê fica louco, quem lê fica doido. E corria um boato, todo mundo tinha medo de ler a Bíblia, porque achava que ia enlouquecer, que ia ficar pirado. Os caras começam a ler a Bíblia, as pessoas começam a ler a Bíblia, e começam a fazer umas coisas mais estranhas, ficam estranhas, porque ninguém entende a fé, ninguém entende Deus, ninguém compreende as coisas de Deus. Nós podemos pregar, falar 500, quantas mil vezes quiser, amado. Nós podemos repetir da manhã à noite, da noite, podemos fazer qualquer coisa, mas isso não muda a sua vida, isso não muda a minha vida, isso não muda a sua história. A sua história só muda quando a fé entra em ação na sua vida. É quando você toma atitudes que nem a de Acabe. Você ouve a palavra e você põe em ação, você pratica, você vai para a prática. E a Bíblia diz que quando Acabe ouviu Elias dizer: olha, levanta, come, bebe e vai embora, porque vem chuva. Ele não pensou nos diagnósticos que existiam, ele não pensou no que ele tinha ouvido falar, ele não pensou no histórico passado, mas ele pensou naquilo que o profeta estava falando para ele. Se o profeta diz que vai chover, vai chover. E ele acreditou nas palavras do profeta. Amado, a única coisa que pode fazer diferença na sua vida é você acreditar no que nós falamos, naquilo que está dentro da palavra. Quando você começa a tomar atitudes concernente com a fé,
Quando você começa a agir de acordo com a fé, as coisas vão mudar. Não importa se você está caminhando e o mar está fechado. A Bíblia diz que quando Moisés disse para o povo, olha, marche, vamos, olharam para o mar estava fechado. Mas a Bíblia diz que no momento que eles foram caminhando, se aproximando do mar, o que houve? O mar se abriu. E eles passaram em terra seca. Tem que haver atitude. Se não houver atitude, amados, não há ação de Deus. Não há mover de Deus. Se nós não praticarmos, se nós não colocarmos em prática aquilo que a palavra diz, Deus não vai agir. Não adianta você querer coagir o seu líder, não adianta você querer pressionar alguém para que a coisa aconteça. Põe em prática a palavra. Amém? Comece a praticar aquilo que está na palavra. Talvez você olhe, o céu está fechado, talvez você olhe, está tudo nublado, talvez você não enxergue nada. Mas a partir do momento que você começa a pôr em prática, você vai ver o Deus indo na sua frente. Amém? E diz a Bíblia que naquele momento, quando o profeta ouviu, olha, tem uma pequena nuvem lá, do tamanho da mão de um homem, do formato de uma mão, para ele era o sinal. Diz ele, então vamos, este é o sinal de que Deus vai fazer algo. Amado, a fé não se conforma com grandes coisas, sabia? A fé se contenta com pequenas coisas, detalhes. É isso que eu acho interessante. O mistério da fé não são as grandes coisas. O mistério da fé não é alguém ressuscitar. O mistério da fé é quando nós enxergamos Deus agir nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. É por isso que as pessoas não veem Deus agir. Elas querem ver os grandes acontecimentos, os grandes detalhes. Elas querem ver as grandes coisas. E quando Deus começa a mostrar, dá o sinal de que Ele está fazendo alguma coisa, a pessoa não enxerga. Ela não consegue visualizar. A Bíblia diz que o tamanho da fé que nós precisamos é do tamanho de um grão de mostarda. É o suficiente para fazer um monte mudar de lugar. Você já imaginou? Você não precisa dizer, eu sou um grande homem de fé, eu tenho uma grande fé. Tem que ser o mínimo. E se nós não conseguimos mudar um monte de lugar, que tamanho é a nossa fé? Se para mudar precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, e segundo a Bíblia, essa semente de mostarda é a menor semente que existe. Eu não consigo imaginar. E a nossa fé precisa ser desse tamanho só. Do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para que aconteça milagres, para que Deus faça maravilhas, para que Deus opere, para que haja sinais de Deus. Eu não entendo, amados. Eu me questiono. Eu digo, Deus, afinal de contas, que tamanho é a minha fé? Eu me questiono. Afinal de contas, Deus, tu fala. Mas que tamanho é essa fé? Que as coisas não acontecem. Que eu não vejo esse agir de Deus. Quando Deus estava essa semana ministrando no meu coração essa palavra, eu disse, Deus, se Elias viu, ao longe enxergou um moço, uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem, e essa pequena nuvem foi suficiente para acabar a seca de 3 anos. E ele viu isso como um sinal. Amado, Deus está fazendo coisas no nosso meio, na nossa volta, no nosso derredor, que são sinais de Deus, mas nós não estamos vendo. Nós não estamos enxergando. Deus está fazendo coisas extraordinárias na nossa volta, e nós não estamos enxergando. Nós não estamos vendo. E a Bíblia diz que o moço disse, eu não vejo nada.
Quem é que disse que pela fé nós temos que ver? Quem é que diz que nós precisamos enxergar para provar o que Deus faz ou deixa de fazer? A Bíblia diz que nós precisamos crer, acreditar, confiar, ter fé. É isso que a Bíblia diz. E quando Elias disse assim, o que você viu? Estou parafraseando. Eu vi uma pequena nuvem. Basta. Deus precisa apenas de algo mínimo para operar. Deus não precisa de grandes coisas. Eu creio, amado, no agir e no operar de Deus. Eu creio que Deus esta noite tem coisas para fazer. Eu creio. A partir de mínimas coisas. Eu não sei o que você viu hoje. Eu não sei qual é o pequeno sinal. Talvez você esteja orando por alguma situação. E hoje Deus te deu um sinal, mas mínimo. E talvez você não esteja considerando, porque é muito pequeno. Você quer algo maior. A fé, ela se alimenta apenas de pequenos detalhes de Deus. A fé, ela é alimentada apenas de pequenas coisas de Deus. Basta você enxergar uma pequena fresta, uma pequena luz. Basta você ouvir a pessoa, você diz assim, vamos à igreja, e a pessoa diz, vamos. Ou talvez, você já enxergou ela lá dentro. A fé tem que ser assim. Nós temos que ver Deus agir através de pequenas coisas, de pequenos detalhes. E quando nós olhamos para os pequenos detalhes, e dizemos, Deus, Tu está aí. Deus, Tu já está agindo, Deus, Tu já está operando. E a Bíblia diz que vai vir uma grande chuva sobre as nossas vidas, amados. Eu creio que 2018 é um ano de mudança para muitos de nós. Maior do que você imagina. Eu creio que Deus tem coisas tão grandes para fazer esse ano, que você não faz ideia. Talvez você não se imagine pregando a palavra. Talvez você não se imagine fazendo alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje. Talvez você não se imagine o que Deus vai fazer através da sua vida, nesse ano de 2018. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós esse ano. Eu creio que Deus tem grandes coisas para esta igreja esse ano. Eu creio que Deus tem grandes coisas para Bento Gonçalves esse ano. Sabe quando é que eu vi isto? O ano passado. Quando Deus nos levou a alguns lugares aqui para orar. Eu disse, Deus, Tu tem grandes coisas para esse lugar. Tu tem grandes homens de Deus aqui. Eu creio que Deus tem mulheres e homens de Deus aqui dentro dessa igreja. Que todos eles estão abafados. Alguns deles estão amarrados. Alguns deles estão presos. Alguns deles não conseguem enxergar. Sabe o que eu vi sem óculos essa noite? Eu descobri que eu leio a Bíblia melhor sem óculos. O óculos me atrapalha. Eu creio em grandes coisas, amados. Quando Elias disse assim, volta lá, o moço foi. E quando o moço diz assim, olha, tem alguma coisa diferente. Não tinha um detalhezinho lá, agora tem. É muito pequeno, é muito infinito, mas tem. Diz Elias, então vamos. Eu já estou escutando o barulho de uma grande chuva. Eu estou escutando. Eu estou ouvindo que Deus já vem vindo, está fazendo algo muito extraordinário. Eu creio, amado, que Deus está fazendo nas nossas vidas, já começou a fazer algo muito extraordinário. Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Deus já começou, Deus já te deu o sinal. Talvez você não visualizou esse sinal. Você achou muito pequeno. Talvez foi uma pequena palavra. Talvez foi um pequeno gesto. Talvez foi uma pequena atitude. Talvez foi algo que você considera que seja um acaso, alguma coisa assim. Mas este é o sinal. Este é o sinal. Não sei qual foi o sinal que Deus te deu, mas este é o sinal.
E talvez você me diga, mas amado, como é que eu vou saber que esse é o sinal? Não sei, creia que é o sinal. Eu creio que é o sinal. Eu creio. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, mas este é o sinal. Eu não sei o que Deus trouxe à sua mente, mas este é o sinal. Eu não sei o que Deus fez hoje na sua casa, mas este é o sinal. Eu não sei o que Deus começou a ministrar na sua vida, mas este é o sinal. Este é o sinal. Amém? Você queria um sinal de Deus, não queria? Este é o sinal. Tome posse esta noite, é o sinal de Deus para você. Mas amado, é tão pequeno, tão insignificante, mas é o sinal. É o sinal, é do tamanho de uma mão. É como, você imagina uma mão no céu? Você já teve ideia? O que você precisaria? De um microscópio, é isso? Para você enxergar uma mão lá no céu. Mas é o sinal. Este é o sinal. Elias entendeu. E se você esta noite entender, este é o sinal para a sua vida. Amém?